Queridos irmãos, muita paz, boa noite, que Jesus nos envolva, nos abençoe, nos fortaleça e que nós possamos realmente nos conscientizar da maravilhosa lição lida e comentada na noite de hoje, para que a nossa vida na sociedade terrena tenha um significado maior, de sermos colaboradores de Jesus na edificação da coletividade terrestre. A capa da revista Veja desta semana traz-nos uma reportagem a qual ainda não tive o tempo necessário para ler, mas que se refere aos ricos, aos detentores de grande fortuna no nosso país. E pelo que parece estar ali relacionado, serão talvez denominados, não vi ainda a reportagem, os detentores de fortuna em cada estado. E ali alguma coisa já nos chamou a atenção, que há lojas de vestuário, onde uma peça de vestuário chega a custar o valor de um apartamento. E antes que esta reportagem torne-se um fermento para que o vírus da revolta improdutiva nos contamine, nós somos convidados a estudar com maior profundidade e a refletir em cima das perguntas 814, 815 e 816 do Livro dos Espíritos, quando exatamente Allan Kardec, preocupado com as desigualdades sociais, questiona os espíritos superiores a respeito das provas decorrentes da fortuna e da miséria. Para que compreendamos tal situação, é necessário que nós tenhamos plena consciência da realidade espiritual do ser humano na face da terra e do seu papel na sociedade. É necessário que nós tenhamos as informações da doutrina espírita de que a criatura humana presente na face deste planeta é muito mais do que um corpo físico regido pelo psiquismo, que nasceu, tem um nome, um sobrenome, uma posição social e que irá morrer. É essencialmente esse homem um espírito imortal, que está provisoriamente dirigindo um veículo carnal que lhe possibilita a manifestação, a exteriorização de seu psiquismo em um plano de vida, num planeta ainda inferior, que na escala dos mundos, de forma muito didática, Allan Kardec, sob a orientação da espiritualidade maior, classificou de mundo de expiação e de provas. Daí então examinar-se a miséria e a riqueza sob o prisma das provas e das expiações. Este espírito imortal que anda sobre a superfície do planeta, num corpo perfeito ou dotado de limitações, gozando de plena saúde ou portador de moléculas que o fazem padecer, vestindo um traje rico, mais ou menos, ou portando andrajos. É um espírito muito velho, de milhões de anos de existência,
que está em uma de suas encarnações sobre o planeta, desenvolvendo as potencialidades divinas de que é portador. No livro de Gênesis do Antigo Testamento está dito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ali não disse o homem rico ou pobre, poderoso ou subserviente, disse simplesmente o homem. Então, tanto aquele que traja roupas humildes ou porta joias de inestimável valor, são todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Retrataríamos Deus então como? Trajando roupas humildes, portando um bastão de ouro. Qual seria a sua aparência? Este exercício nós já temos feito nas nossas encarnações passadas, porque interpretamos o que está dito no Antigo Testamento de forma contrária, como se fosse uma imagem em espelho ou uma imagem em negativo. Não é Deus que tem a imagem e semelhança do homem, é o homem que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Evidentemente que não seriam imagem física, senão nós teríamos que raciocinar: Deus é homem ou é mulher? Porque nós nos aparentamos como homem e como mulher. Deus é branco ou é negro? Ou quem sabe ele é mulato? Porque assim é a cor de nossa pele. Ele tem os olhos amendoados ou não? Evidentemente que, seguindo esta linha de raciocínio, nós temos que considerar que a imagem e semelhança a que se refere o Antigo Testamento, evidentemente que não são físicas. Nós somos a imagem e semelhança de nossos pais, porque recebemos deles o patrimônio genético que constitui a nossa individualidade orgânica. Os genes que compõem as nossas células advêm de nossos avós, de nossos ancestrais, e nós temos inclusive genes que estão perpetuados desde espécies inferiores aonde nós estagiamos. E além de receber o patrimônio genético de nossos pais, que nos condicionam as características que viremos a desenvolver, que nos dão as potencialidades orgânicas, nós recebemos também de nossos pais a educação e, portanto, refletimos deles alguns comportamentos, alguns hábitos, alguns valores. Quando se diz que um determinado filho é parecido com o pai, muitas vezes se enxerga nele não apenas a semelhança do nariz, a cor dos olhos, o tipo do cabelo, mas frequentemente nós identificamos um gesto semelhante ao do seu pai, é uma expressão semelhante à do seu pai, é uma conduta elevada ou não, mais altruísta, mais egoísta, honesta ou desonesta, que nós identificávamos no seu pai ou na sua mãe. Ele recebeu então não apenas o patrimônio genético, mas recebeu uma carga educativa, através da qual ele vai construindo a sua individualidade atual, a sua personalidade. Mas esta mesma criatura humana tem gestos que o distingue dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós, dos seus tios, que ele não herdou de ninguém senão de si mesmo, que ele desenvolveu por si na sua convivência
semelhantes na sociedade. Tem expressões que ele terá aprendido de autores de livros que ele consultou, ou do seu ídolo do esporte, ou do mundo das artes que ele viu na televisão. O homem, portanto, é uma construção coletiva se nós o enxergarmos da sua individualidade atual, da sua personalidade atual. Ele recebe então dos seus pais um patrimônio genético, uma base genética, mas ele não será idêntico aos seus pais ou aos seus antecessores, antepassados. Aquele patrimônio genético condiciona-lhe algumas potencialidades que ele terá que desenvolver pela educação, pela convivência, pela interação que ele tem com o meio ambiente onde ele vive, com o seu ecossistema em todos os sentidos. Nós vamos entender também a nossa genealogia divina da mesma forma. A imagem e semelhança do Criador significa que recebemos o patrimônio genético divino da sua capacidade de amar, da sua capacidade de criar e de todas as suas potencialidades. Portanto, assim, podemos concluir que aquela afirmativa do Velho Testamento, do livro de Gênesis, que é um livro esotérico, um livro onde as verdades estão escritas de forma camuflada, alegórica, em forma de alegorias, para que nós tenhamos que analisá-las para compreendê-las. Que ao sermos feitos à imagem e semelhança do Criador, somos, portanto, também deuses. Mas além de receber as suas potencialidades, temos recebido do nosso Pai, do nosso Criador, um cabedal muito grande de informações, através de benfeitores espirituais que se corporificaram entre nós, assumindo figuras legendárias como a de Moisés, como a de Buda, como a de Francisco de Assis, como a de Teresa d'Ávila e, acima de tudo, a figura do próprio responsável pela evolução da coletividade planetária que esteve entre nós com o nome de Jesus. São estas criaturas, espíritos mais velhos que nós, que têm trazido até nós as informações de ordem divina para nos garantir a educação espiritual. Mas nós somos também construções de nós mesmos, porque ao adentrarmos na nossa caminhada evolutiva no campo da racionalidade, nós adquirimos a capacidade de discernir, a capacidade de escolher e, consequentemente, a responsabilidade sobre a nossa escolha. O que vem a ser o raciocínio? E ele difere do instinto. O instinto conduz os seres inferiores da natureza, evidentemente em relação à posição em que o homem se encontra, de forma automática. Se nós observarmos, por exemplo, o comportamento de um enxame de abelhas, cada uma daquelas operárias não tem nenhuma outra alternativa além de buscar o pólen, o néctar, conduzi-lo à sua colmeia e fabricar a cera e o mel. E ela o faz de forma irretocável. Ela repete aquela ação inúmeras vezes até o final da sua vida, sem descanso, sem férias, sem aposentadoria. Este é o papel dela na colmeia. A rainha, por sua vez, tem o papel de reprodução. Ela é alimentada
na colmeia a geleia real. E isso não constitui um privilégio. Há necessidade de que um elemento daquela sociedade seja capaz de reproduzir os elementos daquela sociedade. Os zangões, por sua vez, têm como única função a de fecundar a rainha. E no voo nupcial, é aquele que tem maior força que consegue alcançar a rainha, copular com ela, a fim de que os descendentes sejam os melhores possíveis e a comunidade se perpetue. Isto é um trabalho instintivo. Não se considera a rainha ali uma privilegiada. Ela tem também as suas funções e ela as cumpre sem que tenha nenhuma alternativa diferente ao seu trabalho. Da mesma forma os zangões, da mesma forma as operárias. Se nós vamos observando os animais mais evoluídos, nós começamos a perceber que estes animais já começam a ter comportamentos um pouquinho diferentes do habitual para a sua espécie e a sua raça. Uma manada de elefantes, por exemplo. Cada elemento pode ter reações diferentes diante de um mesmo estímulo. Mas para que a manada não se debande e cada elemento do grupo não se fragilize por estar sozinho, geralmente a manada segue um chefe. O elefante mais velho, mais forte, conduz a manada e dirige o seu destino. Ainda de forma instintiva, mas nós já observamos ali alguns lampejos de decisões. Seguir por este caminho e não por este, por aquele atalho e não por este. E quando chegamos na criatura racional, o que nós observamos? O homem já segue muito pouco o seu instinto, porque ele percebe, diante de cada desafio, uma série de possibilidades de solução do problema que lhe é apresentado, do desafio. E, portanto, ele seleciona, ele escolhe livremente qual é a alternativa que melhor lhe parece para a solução daquele problema. Se ele tem escolha, ele é dotado, portanto, de livre arbítrio. Ele pode arbitrar diante das circunstâncias da vida qual será a sua conduta, qual será o seu pensamento, qual será a sua palavra, qual será a sua ação. Mas evidentemente este mesmo homem racional torna-se responsável pelo resultado das suas ações, das suas palavras e até mesmo dos seus pensamentos. O desenvolvimento do livre-arbítrio traz consigo o da responsabilidade. Mas este mesmo ser racional, que agora está numa fase mais desenvolvida da construção de sua divindade, porque além de receber o patrimônio genético das perfeições de Deus, além de receber as informações advindas dos educadores espirituais, que desde a alvorada das civilizações têm estado conosco para nos transmitir as informações divinas, as leis que regem o universo, esta criatura tem que construir-se, tem que desenvolver este potencial, utilizando as informações que ele recebe, mas fazendo as suas escolhas e se tornando responsável pelos resultados. E muitas vezes fazemos escolhas que nos parecem mais adequadas,
e que tem um resultado que aparentemente nos satisfaz. E sem termos o cuidado de testar outras escolhas, de ter noção de outros resultados, muitas vezes, na próxima experiência semelhante, até por um certo temor de aventurar em outras direções, nós acabamos por repetir aquela ação que nos trouxe um resultado aparentemente favorável. E de repetições em repetições nós vamos criando hábitos. Nós vamos criando uma escala própria de valores. Nós vamos criando reflexos condicionados. O que até certo ponto contraria a nossa capacidade de raciocinar. Ora, no exercício pleno da racionalidade, mesmo que a situação se nos aparecesse semelhante à anterior, nós deveríamos analisá-la novamente, quem sabe, testar uma outra alternativa para ver o resultado. Não, mas nós nos contentamos em repetir a ação, porque na experiência anterior o resultado daquela ação foi razoável, nos trouxe alguma satisfação. Vamos então criando, ao longo das nossas diversas encarnações, determinados condicionamentos, e frequentemente condicionamentos deseducadores. Por que é que nós somos egoístas? A maioria das criaturas humanas ainda tem uma dose exagerada de egoísmo. Não é difícil compreender. Observemos o comportamento dos animais. O instinto lhes leva a, primeiro, optar pela autopreservação. Em segundo lugar, pela preservação da sua espécie. Havendo um bocado de alimento, cada um quer comer primeiro. Não se pensa no outro. Havendo uma fêmea, todos os machos querem copular com ela. É o instinto da preservação da espécie. Ora, nós somos herdeiros desta condição instintiva. Ainda que racionais, nós não somos capazes de sobreviver sozinhos na face desse planeta. Nós necessitamos uns dos outros. E por que é que nós necessitamos uns dos outros? Porque isso faz parte da lei. O universo é obra da coletividade. Diz-nos André Luiz que os espíritos superiores, os co-criadores em plano maior, interpretando o pensamento divino, utilizam-se do fluido cósmico universal para construir as habitações cósmicas para a evolução das novas humanidades. As estrelas, então, são construídas por equipes de espíritos superiores que interpretam a vontade divina. Diz-nos Emmanuel, em A Caminho da Luz, que reza as tradições do mundo espiritual, que na orientação do sistema solar existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos do Senhor Supremo do Universo, da qual Jesus é um dos membros divinos. O próprio sistema solar é obra de uma coletividade espiritual. Na construção da Terra, Jesus utilizou-se de uma equipe de espíritos superiores para planejar e fazer acontecer aqui todos os fenômenos que dariam origem à vida e posteriormente à humanidade. Na caminhada evolutiva, nós vamos ver inicialmente a vida se manifestando numa única célula
nos oceanos primitivos de 3 bilhões de anos atrás. E à medida que a vida se desenvolve, os organismos se tornam pluricelulares. E para garantir a manifestação da inteligência humana na face da Terra, o nosso organismo é extremamente complexo, formado por bilhões de células, cada uma cumprindo a sua função, mas sob a coordenação do organismo inteiro. Algumas se especializaram para as trocas gasosas para a obtenção do oxigênio necessário à maquinaria celular, outras na obtenção de alimentos, outras na condução dos estímulos nervosos. E nós poderíamos dizer que o cérebro é superior aos rins? O organismo não vive sem um, nem sem outro. O organismo humano é obra da coletividade celular que o constitui. Nós, da mesma forma que as abelhas, formamos uma coletividade social. Mas, diferentemente delas, não somos guiados pelos instintos. Somos guiados pelas nossas escolhas. Já estamos um pouco mais próximos da manada de elefantes, ou dito de uma forma melhor, é a manada de elefantes que está mais próxima da organização social humana do que as abelhas. Porque os elefantes escolhem um líder. E nós também, para a nossa vida coletiva, escolhemos lideranças. E evidentemente a liderança tem prestígio, a liderança tem poder, porque se não tiver prestígio nem poder, não consegue conduzir a sociedade nos rumos que a sociedade deveria ser conduzida. O prestígio e o poder são condições inerentes à liderança, à elite que irá dirigir os caminhos da sociedade. E algum indivíduo que já experimentou em encarnações passadas o poder, a liderança, o comando, certamente teve de retorno as bajulações que galvanizaram nele aquele reflexo condicionado. Poder é bom, dirigir é ótimo, ter prestígio é excelente. Todas as vezes que ele estiver diante da mesma situação, ele vai optar por aquelas ações que lhe conservem o poder, que lhe conservem o prestígio, que lhe conservem a liderança. As sociedades humanas foram tornando-se complexas. Inicialmente era um sistema de trocas. Como cada indivíduo não conseguia produzir tudo o que lhe era necessário à sobrevivência na tribo, um tecia uma rede, o outro fazia um pote. Quem aprendia a tecer, tecia 2 redes. Quem aprendia a moldar, moldava 2 potes. Era mais fácil fazer 2 potes do que aprender a fazer pote e rede. Então nós trocávamos. Sistema de troca, eu tenho 2 potes, o vizinho 2 redes, eu troco um pote por uma rede. As sociedades se tornam complexas, inventa-se um intermediário para a troca, que é o papel moeda, antes o ouro, os metais preciosos, como intermediário para as trocas dos utensílios que nós necessitamos para sobreviver. Imediatamente, alguns se tornaram intermediários daquele objeto de troca. Apareceram, portanto, os banqueiros, guardando o excesso que alguém com alguma esperteza conseguia acumular, vendendo a preço maior aquilo que havia menos para vender e maior procura. Surgia então a lei do mercado. E isso nas sociedades primitivas começou a diferenciar aqueles que detinham maior poder daqueles que detinham menor poder. O que seria ideal?
O ideal é que as nossas sociedades fossem compostas por criaturas mais ou menos niveladas. Homens com um grau razoável de cultura e conhecimento, detentores de mínimos valores humanos e evangélicos, todos possuidores das condições necessárias para a sobrevivência e todos trabalhando com igual afinco para a sobrevivência da sociedade. Sociedade esta dirigida por líderes autênticos, capazes, de moral ilibada. Onde é que nós vamos encontrar isso na Terra? Na superfície do planeta, ainda em lugar nenhum. Mas quando lemos em André Luiz, Nosso Lar, tem uma organização social mais ou menos desta forma. As criaturas que vivem nestas colônias espirituais próximas à Terra são mais ou menos de evolução equilibrada, uniforme, dirigidas por lideranças capazes de moral superior. Todos trabalham por amor ao trabalho e ali recebem da comunidade o essencial para a sua vida feliz e equilibrada. Mas aqui na face da Terra, nós somos uma sociedade composta por criaturas que, recebendo igualmente o patrimônio divino, todos igualmente feitos à imagem e semelhança de Deus, recebendo igualmente a informação proveniente da divindade e veiculada por estes benfeitores que têm reencarnado no seio de todas as sociedades, as mesmas informações. Se Jesus falou mais para o mundo ocidental, Krishna falou a mesma coisa na velha Índia, Buda posteriormente. Cada povo recebeu um ou mais mensageiros da divindade, trazendo as informações necessárias ao nosso esclarecimento, à nossa educação. Então, se todos nós recebemos o mesmo patrimônio, todos nós recebemos a mesma informação, cada um trabalhou este patrimônio e esta informação de forma diferente, em velocidades diferentes. Como somos dotados de uma inteligência multifacetária, que necessita ser desenvolvida em todas as suas potencialidades, alguns desenvolveram mais alguns canais, outros canais. E portanto somos uma coletividade constituída por criaturas muito diferentes. E não há, por enquanto na Terra, nenhum regime sociopolítico e econômico capaz de nos nivelar. E é exatamente por isso que algumas criaturas que desenvolveram mais a capacidade de trocar com vantagem para si, amealharam fortunas. Outras que desenvolveram mais a capacidade de liderar, de fascinar coletividades, desenvolveram, portanto, algo denominado carisma. Carisma esse que não tem nada a ver com a evolução moral, porque tanto Gandhi quanto Napoleão Bonaparte foram criaturas carismáticas, que deram conduções completamente diferentes aos seus liderados. Tanto Buda quanto Hitler foram criaturas carismáticas, mas que conduziram os seus liderados por caminhos diferentes. Então, alguns acumulam fortuna, outros acumulam poder, e frequentemente o poder e a fortuna andam juntas, porque
na deficiência da capacidade de liderar o poder, corrompendo as criaturas que gostariam, ou a fortuna, corrompendo as criaturas que gostariam também de partilhar do poder, compra a liderança artificial. Recentemente, na época da Primeira Guerra Mundial, houve uma revolução socialista na Rússia, que testou esse modelo igualitário e que funcionou razoavelmente durante algum tempo, porque as condições sociais da Rússia dos czares eram muito ruins para a população. Mas nivelando criaturas desiguais, o que aconteceu no suceder das décadas? Os países socialistas não conseguiram produzir o mínimo para alimentar a sua coletividade, e o modelo ruiu. Portanto, no atual estágio da humanidade, o modelo capitalista tem sido o mais eficaz, porque tem remunerado mais os mais capazes, e os mais capazes, recebendo maior remuneração, sendo estimulados pela remuneração, trabalham pela remuneração para promover o progresso. O progresso, portanto, tem sido um subproduto da remuneração, um subproduto da recompensa, quando deveria ser o subproduto do trabalho nobre, do trabalho altruísta. Mas nosso desenvolvimento moral ainda não chegou até lá. Se nós pegássemos o nosso dinheiro todo o produto, toda a fortuna ou toda a riqueza produzida na terra, e distribuíssemos uniformemente por toda a sociedade, o que nós veríamos no correr das próximas décadas? Que aos poucos ela iria acumulando aqui e escasseando ali, porque nós somos ainda criaturas desiguais. Mas somos seres eternos, que estamos aqui reencarnando numerosas vezes e frequentemente alternamos a posição social de uma encarnação para outra. Não podemos imaginar, e isso não acontece, que o miserável de hoje sempre foi miserável em todas as suas encarnações. Que o rico poderoso de hoje sempre foi rico e poderoso em todas as suas experiências na Terra. Frequentemente eles se alternam, nós nos alternamos nas diversas condições de sobrevivência do planeta. Numa encarnação somos pobres, noutra encarnação somos ricos. Numa encarnação temos saúde de ferro, noutra encarnação nos falta saúde. Numa somos dotados de organismo completamente capaz de tudo, sem nenhuma debilidade. Noutra nascemos num organismo defeituoso, cheio de debilidades, cheio de dificuldades. Com que objetivo? A sabedoria divina utiliza-se das condições que a desigualdade da sociedade terrena tem provocado, mercê da desigualdade dos espíritos encarnados no planeta, para nos educar. Na verdade, de forma didática, nós temos entendido as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, como sendo expiação de culpas do passado ou provações para nos testar nas nossas aquisições espirituais. E frequentemente nós classificamos: aquele indivíduo está sofrendo porque está expiando um crime do passado. Ele teve o braço cortado hoje porque cortou o braço de alguém no passado. Ele está cego hoje porque cegou alguém no passado. E nós estamos com a cabeça naquela lei de talhão do olho por olho, dente por dentro, que não funciona na pedagogia divina. Ou então, aquele irmão é um irmão
muito tranquilo, altruísta, pensa nos outros, mas está sempre em dificuldade. Ele não está espiando, está sendo provado. Ele não precisa espiar mais, já é um espírito mais evoluído, mas está sendo testado para ver se passa no teste. Porque na nossa pedagogia tacanha é assim que nós procedemos. Nós punimos quando o nosso aluno não aprende a lição. E damos uma prova para ver se no final do ano ele pode ser promovido para a série subsequente. Fazemos a mesma coisa com os nossos filhos. Punimos, premiamos, testamos. Mas na pedagogia divina é diferente. Na verdade não há testes. Na verdade não há punições. O que interessa ao nosso Pai é que nós desenvolvamos toda a potencialidade de que herdamos da sua bondade criadora. Que nos transformemos realmente em colaboradores seus da obra da criação. Em que nos integremos nesta equipe multifacetária responsável pela criação do universo. E, portanto, esta inteligência superior nos localiza na situação que melhor nos convém ao aprendizado naquele momento solene da nossa vida. E chega um determinado momento em que nós adquirimos, inclusive, com a capacidade de escolher, o direito de participar livremente do planejamento da próxima encarnação. Então, muitas vezes escolhemos nascer na miséria, não porque queremos sofrer, porque ninguém é masoquista. É um absurdo querer nascer na miséria para sofrer. Escolhemos nascer na miséria porque precisamos desenvolver algumas potencialidades que seriam muito difíceis de ser adquiridas numa situação mais confortável. Tivemos talvez várias experiências reencarnatórias numa situação econômica mais ou menos favorável e não precisamos trabalhar. Desaprendemos o trabalho duro, ficamos na ociosidade, na inércia. Então talvez necessitemos passar por uma situação em que ou nós trabalhamos ou nós perecemos, para sair daquela inércia espiritual. E outras vezes escolhemos a situação subsequente, a do poder, a fim de que possamos colocar em prática alguns propósitos já amealhados em encarnações anteriores ou nos nossos estágios do mundo espiritual, de utilizarmos do poder temporal, das riquezas, para benefício dos nossos semelhantes. E o que é que tem acontecido? Nós poderíamos dizer, temos falhado sempre. Não, não temos falhado. Em cada uma dessas experiências nós avançamos um pouquinho. Às vezes é imperceptível o avanço, mas o avanço sempre acontece, porque não existe na lei divina retrocesso. Não existe estagnação, nada é estático. Tudo é dinâmico e tudo anda para frente. Poderíamos ter avançado mais. Perdemos tempo. Talvez necessitemos de mais uma outra oportunidade na mesma situação, repetindo aquela mesma situação, repetindo as velhas lições para avançar um pouco mais. Mas sempre avançamos na situação de riqueza, na situação de miséria ou numa situação intermediária, que nós denominamos de classe média. Portanto, todas as situações em que nós nos encontramos com as nossas potencialidades, com os nossos talentos ou com as nossas limitações, nós estamos exatamente inseridos na condição que melhor nos favorece o desenvolvimento espiritual. E se nós não conseguirmos cumprir toda a nossa carta de intenções, quando nós reencarnamos, nós escrevemos uma carta de intenções. Eu quero nascer pobre para lutar, vencer, trabalhar, aprender com trabalho e crescer. Ninguém precisa nascer na miséria e continuar na miséria.
nasce para lutar, para aprender o valor da luta. Faz aquela carta de intenções. Geralmente existe um que nós chamamos depois de nosso anjo da guarda, que vai assinar embaixo. É o nosso avalista. Eu avalizo as intenções do meu tutelado e vou acompanhá-lo ao longo da sua encarnação. E frequentemente nós não conseguimos cumprir todos os itens da carta de intenções, mas alguns nós cumprimos. E já adquirimos algumas vantagens para a experiência subsequente. Portanto, as condições de extrema miséria ou de extrema riqueza e poder pelas quais nós passamos são planejamentos nossos. Evidentemente que de acordo com os nossos méritos e com a orientação espiritual superior responsável pela nossa evolução no planeta. Mas nós não podemos daí passar para o extremo de entender que o irmão que está na miséria está porque assim escolheu, porque é isso que ele merece e deve ser deixado à sua própria sorte. Porque exatamente nós nascemos nesta superfície planetária, portando um corpo carnal idêntico. Todos nós temos o mesmo patrimônio de vestimenta física, para que nós possamos, em nivelando as nossas vibrações espirituais, nos auxiliarmos mutuamente. Esta é a grande finalidade da encarnação. Aliás, nós acreditamos que a reencarnação tenha 3 grandes finalidades. Uma delas é o esquecimento do passado. Porque muitas vezes, quando nós nos conscientizamos de que algum ato nosso foi prejudicial a alguém, nós reagimos com sentimento de culpa. E aquele sentimento de culpa impede a nossa reconciliação, impede as nossas ações no sentido de reparar aquele mal. Ou muitas vezes, porque envolvidos em sentimentos de ódio, nós não conseguimos reaproximar das criaturas que nós consideramos nossas adversárias. O esquecimento do passado permite que nós nos livremos transitoriamente do sentimento de culpa, nos esqueçamos dos nossos adversários e voltemos a conviver com eles numa nova situação, para construirmos um novo patamar de realizações. O esquecimento. A segunda finalidade, grande finalidade da reencarnação, é que todo progresso se faz por ciclos. Quando nós atingimos aí a idade dos 70, 80 anos, dificilmente nós vamos mudar de ideia, de opinião, aprender coisas novas. É a hora da desencarnação, passar por um estágio no mundo espiritual e recomeçar. E a terceira grande finalidade da reencarnação. No mundo espiritual, nós vivemos com aqueles que são nossos afins. Nas regiões inferiores do umbral, estão espíritos que ainda têm capacidade de odiar, de querer mal. Nas escalas intermediárias, por exemplo, nas colônias espirituais, como o exemplo de nosso lar, espíritos já dotados da capacidade de amar. E nas esferas superiores, espíritos já felizes, já com a alma mais divinizada, que não tem mais a capacidade de odiar e de ferir os seus semelhantes. E não há encontro nessas esferas, porque elas se encontram em dimensões diferentes. Ao reencarnarmos na Terra, nós padronizamos as nossas vibrações espirituais e conseguimos, algum mais atrasado, conviver no mesmo plano com aquele que está à sua dianteira, para que, solidarizado com o seu próximo, possa auxiliar. A presença, portanto, da figura da miséria, qualquer que seja a expressão da miséria, porque costumamos entender a miséria apenas como uma falta de recursos materiais, mas existe também a miséria moral, que muitas vezes está instalada nos palácios suntuosos. Existe a miséria intelectual,
existe a miséria de comportamento. Portanto, a virtude tem que conviver com esta miséria, a fim de que aqueles que nesta etapa não são miseráveis consigam sensibilizar-se com a miséria do próximo, solidarizar-se com ela e ambos se auxiliar. Porque, repetimos, toda evolução é um trabalho coletivo. Nós não conseguimos evoluir isoladamente. Nas nossas tribulações pessoais, estamos sozinhos. Temos que dar o próprio testemunho. Ninguém nos substitui nas experiências pelas quais temos que passar. Mas podemos perfeitamente nos auxiliar mutuamente, a fim de que a experiência seja mais suave, a fim de que o fardo possa ser bem partilhado, a fim de que o progresso seja de responsabilidade da coletividade. Portanto, prezados irmãos, nós necessitamos compreender as desigualdades sociais, as desigualdades econômicas, as desigualdades de dotes de saúde que existem sobre o planeta, não como privilégios, mas como condição inerente à liberdade que a criatura humana tem de acelerar ou retardar o seu progresso. A liberdade que cada um de nós tem de utilizar a genealogia divina, a genética divina e as informações advindas do mundo espiritual para construir o seu próprio progresso. E se nós estamos vivendo de forma mais aguda estas desigualdades, a refletir-se agora já em reações violentas, produzidas pela própria violência que é a exclusão social. Por outro lado, nós já estamos também observando as maiores demonstrações de solidariedade, as maiores preocupações em relação ao bem-estar do próximo. Só que ainda estamos agindo de forma descontrolada, de forma ainda não coordenada, mas o organismo social, impulsionado pelos valores do Evangelho, impulsionado pela sensibilidade de cada um, impulsionado pelo amor ao próximo que já está embrionário no coração de cada criatura na terra, encontrará os caminhos necessários a fim de sanar uma boa parte dessas desigualdades. Porque se cada um de nós tem os seus desafios individuais e ao solucionar os problemas cada um de nós cresce, amadurece, também a coletividade tem os seus desafios coletivos. E ao resolvê-los, a coletividade amadurece, a coletividade avança, a coletividade evolui. Sem dúvida alguma, as últimas manifestações que nós temos visto pela imprensa a respeito da condição da miséria humana, a respeito da onda de violência nas grandes cidades, são um prenúncio de que nós já queremos resolver os nossos problemas. Ainda não sabemos exatamente como, mas estamos trabalhando nesse sentido. E sem dúvida alguma, a maneira de resolver esses problemas chama-se educação. Educar-nos dentro dos valores superiores do Evangelho, educar-nos modificando os nossos velhos hábitos, perdendo os nossos condicionamentos egoístas, educarmos as nossas palavras, os nossos atos e até os nossos pensamentos. Porque nós não podemos desconsiderar o poder do pensamento. Podemos não falar e não agir, mas se pensarmos, se nós emitirmos ondas mentais de ódio,
nós contaminamos a psicosfera espiritual da terra, e muitos irmãos encarnados ou desencarnados, respirando naquele mesmo clima, irão ver reforçados os seus pensamentos negativos. Se nós não conseguirmos fazer nada, mas se pelo menos buscarmos emitir apenas pensamentos de ordem superior, de otimismo, de esperança, mesmo ao observarmos um ato de violência, ao invés de nos revoltarmos, emitir um pensamento de paz para aquela pessoa que foi um instrumento da violência, nós já estaríamos trabalhando para o reequilíbrio da terra. E estamos chegando num determinado momento em que aquelas criaturas que não conseguirem sintonizar-se com a nova ordem espiritual do planeta terão que, lamentavelmente, deixá-lo, demandando outros planetas inferiores, aonde prosseguirão, sob a égide de outros Cristos, a sua caminhada evolutiva. E é exatamente por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que herdarão a terra, porque neste momento, nesta fase que nós estamos passando, a terra está ganhando aos poucos o status de planeta de regeneração, deixando de ser planeta de expiação de provas. E tudo está acontecendo, fervilhando na terra, como se fosse um grande caldeirão, aonde estão sendo depurados os valores que deverão reinar na terra no próximo milênio, e aonde serão selecionadas as criaturas que respirarão dentro desses novos valores, que estarão afinadas com esses novos valores. Portanto, tenhamos, prezados irmãos, a tranquilidade de encarar as dificuldades, as desigualdades, dentro de um contexto mais espiritual, mas sem que isso nos provoque comodismo, lutando se estivermos em dificuldades para sairmos dessa dificuldade e auxiliando o nosso próximo, para que ele deixe de se considerar um miserável, para que ele consiga regimentar dentro de si as forças para impulsionar ao progresso, para que ele acredite em si. E aí, portanto, nós estaremos extrapolando a alta educação na educação dos nossos semelhantes, porque não basta levar um recurso para a sua sobrevivência, isto se faz em caráter de emergência, mas mantê-lo sob a custódia de uma organização filantrópica indefinidamente é cercear nele a liberdade de prosseguir, é reforçar nele a preguiça, a indolência, a inércia mental. Precisamos levar até ele a educação para que ele não mais se considere um miserável, para que ele acredite em si mesmo. E a melhor hora de atuar nesse sentido é na infância, é na educação dos nossos filhos, é na educação dos nossos alunos, para que eles, que são professores, sobretudo professores de ensino de primeiro grau, e na organização de nossas sociedades, religiosas ou não religiosas, para atuar educativamente, sobretudo na infância oriunda de lares desajustados. É hora também, prezados irmãos, porque se somos homens, se vivemos em sociedade, nós somos seres políticos, e se como cidadãos nós temos que eleger as lideranças dentro do regime democrático para conduzir os destinos de nossa sociedade, é hora de exigirmos daqueles que se dispõem a ser votados, que se dispõem a serem encarregados dessa condução, um comprometimento na educação, sobretudo da infância e da juventude. Educação de forma integral, educação no sentido de passar valores, de criar hábitos positivos, não apenas a mera instrução que tem as escolas passadas. Porque, lamentavelmente, muitas famílias têm perdido a capacidade de transmitir valores e de transmitir afeto, gerando aí uma multidão de seres destituídos de valores e anêmicos de afeto.
e como não têm valores e não têm afeto, são agressores da própria sociedade. São verdadeiros doentes sociais, sociopatas. E não podemos querer tirar deles senão aquilo que eles têm. E a única maneira seria vacinarmos estas criaturas ainda na infância, fazendo com que a escola transitoriamente assuma o papel educador que deveria ser da família, levando aquelas crianças, idealmente num regime de educação integral nos 2 períodos, porque não adianta a criança estar na escola aprendendo português, matemática, geografia, história, etc., de manhã fazendo prova e de tarde indo para a rua, sofrendo em casa, repetindo as velhas lições que o tornaram ou o tornaram sociopata. Há necessidade que ele permaneça mais tempo num ambiente onde ele possa ser mais agradável, num ambiente onde ele possa sentir-se amado, onde ele possa encontrar afeto e onde ele possa encontrar um cabedal de valores a conduzir a sua vida. E não tenhamos pressa. Nós não vamos colher este fruto em 4 ou 8 anos, porque isso é um trabalho para gerações, para décadas. Mas se nós não atuarmos com vigor no processo educacional agora, nós estaremos retardando o progresso da nossa sociedade. Que cada um de nós se imbua do papel que tem na sociedade aonde ele trabalha, onde participa, porque nós somos co-criadores em plano menor. Nós somos responsáveis no nosso microambiente pela materialização do pensamento divino. E ainda que não possamos fazer nada mais ostensivamente, mais concretamente, que pelo menos nos conservemos vigilantes, emitindo pensamentos de otimismo, de paz, de vibrações positivas, a fim de que a elite dirigente, a fim de que todos os irmãos da sociedade em que vivemos possam ter um ambiente, uma psicosfera espiritual mais saudável para respirar e trabalhar. Que Jesus nos abençoe. Da educação, né? Que todos que aqui estejam possam ser bons pais, ou bons educadores, ou ao mesmo tempo as mesmas coisas, para que as nossas crianças percebam realmente o que de melhor